Se acomode no sofá, que agora vai começar o Pod Kids. Eu sou o Fabrício. Eu sou o Pedro. E hoje vamos ter um bate-papo com o professor Maxon. Bom dia, professor Maxon. Bom dia, tudo bom? Bom dia. E nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o Dia Mundial do Biólogo, que foi ontem, dia 3 de setembro. E o professor Maxon, que é professor de Biologia e professor de Ciências da Natureza. Então, Fabrício, começa com as perguntas. O que te levou a ser um biólogo? Na verdade, assim que eu estava saindo, do ensino médio, eu tinha uma primeira opção. Eu tenho uma afinidade muito com a área de tecnologia. Então, a minha primeira escolha, na verdade, foi Ciências da Computação. Só que, na época, ainda tinha a questão do processo seletivo e tudo mais. Então, eu acabei escolhendo como segunda opção Ciências Biológicas. E eu fui aprovado em Ciências Biológicas. Então, assim, como tem toda uma questão de nota de corte e tudo mais, para mim, naquela época, era muito mais viável eu cursar Ciências Biológicas. Eu já tinha afinidade, eu gostava, eu tinha influência dos meus professores também. Eu tive, durante não só os anos finais, eu tive excelentes professores na verdade, de ciências. No ensino médio, eu tive excelentes professores, referências também, em biologia. Então, assim, eu tive toda essa influência para poder escolher esse curso, né? E tentar, na época eu pensava muito em trabalhar em campo, como biólogo em si. Mas assim, ainda não tinha noção que eu poderia também trabalhar como professor de biologia, né? Quais as dicas que você daria aos alunos que irão fazer Enem para o curso de Biologia? Quando a gente fala em relação a, por exemplo, quais disciplinas o aluno deve focar e tudo mais, a gente pensa muito assim em relação a dentro da área de ciências da natureza, que é o quê? É estudar, focar um pouco mais na química, física e principalmente biologia, né? Que dentro da ciência da natureza do programa de cronograma do Enem, né? Essas disciplinas elas têm um peso muito grande, né? Porque depois as notas elas são somadas, aí divididas e tudo mais, né? E assim, mas para quem quer principalmente focar, não só também quem quer cursar biologia e tudo mais, mas também áreas correlatas, por exemplo, ciências ambientais, ciências da natureza e tudo, é interessante ter esse foco a mais aí na disciplina de biologia, química e física também. Tá? O que você acha sobre as queimadas? É um assunto que eu acho muito relevante, né? Inclusive, Sim. com os meus alunos do 7º ano, que a gente está estudando sobre as camadas da atmosfera e tudo, a concentração de gases, a gente tem abordado muito a gente faz rodas de conversas em relação às queimadas, porque ela faz parte de um ciclo de processos de poluição, né? A partir do momento que eu tenho muitas queimadas, principalmente aqui na região norte, na nossa floresta amazônica, a gente tem uma grande liberação de dióxido de carbono, de monóxido de carbono. Então, assim, esses gases, eles são muito maléficos, né? Não só para a população em si das cidades, né? Mas para a biosfera como um todo, né? Que é a nossa esfera de vida. E que isso pode, inclusive, por exemplo, aumentar ainda mais essa questão do efeito estufa, né? Do aquecimento global, que influencia também nas mudanças climáticas, né? Infelizmente, a gente ainda passa por esses problemas de queimado e tudo mais. Claro, a gente tem ótimos projetos que combatem isso daí, mas ainda precisa ter uma fiscalização maior, um trabalho mais intenso para poder reduzir, né, e ter aí uma melhor conscientização em relação às queimadas aqui no Brasil. Queria falar um negócio. Ontem eu estava passando pelo Curiaú e eu vi que tá tudo queimado pra lá. Muito fogo mesmo. Então, geralmente essas queimadas, meu filho, acontecem... Tem dois fatores. Um é por conta dos donos de pastos de fazenda, que eles queimam mesmo, porque tem um processo que acontece o seguinte: quando você queima esses locais, né, tem uma ação sua, toda a vegetação que é queimada, ela volta com muito mais força, porque, por incrível que pareça, o solo volta mais fértil, ele fica mais fértil, o que é muito mais fácil de você conseguir plantar alguma coisa ali. Só que também acontece de forma natural. Ali, na área de proteção ambiental
do Rio Cureú, que é assim que a gente chama, né, aqui, é uma área que a gente chama de área de transição. Ali começa o novo bioma, que seria a savana. Hoje em dia a gente chama de savana, mas antes era cerrado, né? E às vezes fica muito seco. E acontece, né, desse ar muito seco ali, o calor extremo começa a criar esses focos de incêndio. Então a gente tem que, na verdade, quando vê essas queimadas acontecendo, a gente tem que fazer uma análise e ver qual que é a origem disso, se foi uma origem humana ou se é uma questão natural mesmo. O que podemos fazer para evitar as queimadas? Em relação a isso, como eu já tinha comentado anteriormente, tem uma questão muito mais de programas do governo, projetos de conscientização, programas que vão ajudar aí a debater mais sobre o tema, porque a gente precisa ter isso daí, a gente precisa ter leis muito mais rigorosas em relação a essa parte das queimadas, né? Porque o impacto é muito forte, né? É muito grande. Então, quanto mais rígido for em relação a isso, melhor a gente consegue minimizar esses impactos que as queimadas causam, até mesmo, quem sabe um dia, extinguir isso tudo, né? Então, pessoal, se você vê alguém fazendo queimada aí perto da sua casa ou longe, se você vê, denuncie, porque é crime. Exatamente, muito bem. O que está ocasionando as mudanças climáticas? Quando a gente fala sobre mudanças climáticas, eu sei como eu falo para os meus alunos e assim, através de pesquisas que eles mesmos fazem, a gente percebe uma série de coisas, são uma série de fatores. Mas assim, o principal, que eu acho muito mais prático de falar, é o próprio efeito estufa, né? Eu estava comentando anteriormente com vocês, quando eu tenho, por exemplo, essas queimadas, eu tenho concentração de gás, e isso faz com que aconteça um efeito estufa. O efeito estufa nada mais é do que a gente começa a sentir aí um aumento da temperatura, né? Porque o que acontece? Eu tenho, assim, quando vem a luz solar para a Terra, né? Vem a luz solar, só que também eu tenho o quê? Ele tem os raios infravermelhos. O certo é esse raio infravermelho ir de volta para o espaço. Só que por conta do meu efeito estufa, da minha camada de concentração de gás, esse raio infravermelho ele não vai embora, então ele volta. É por isso que fica quente aqui. E esse calor todinho tem mudado muito em relação a nosso clima, né? Tem mudado algumas vegetações. Esse calor extremo tem, inclusive, influenciado, né? Por exemplo, quando a gente fala em cidades litorâneas, que são essas cidades que ficam próximas à beira-mar, que a gente fala, né? A gente tem um aumento do nível do mar, porque esse calor faz com que, nos locais que tenha gelo, venha a derreter, por exemplo, as geleiras. Isso aumenta o nível do mar e essas cidades, inclusive, um dia podem até sumir do mapa. Então, essas mudanças climáticas que vêm acontecendo em todo o planeta, a grande maioria, vem por conta, a gente fala até uma expressão, que é assim, ela é muito mais específica da biologia. A gente chama de ações antrópicas, que é a ação do homem, que é justamente essa questão da poluição e tudo. Então, a ação do homem ela tem influenciado bastante nessas mudanças climáticas. E, infelizmente, enquanto isso não mudar, a gente vai perceber que, com o tempo, infelizmente, isso pode piorar. Então, assim, dá tempo de mudar, nós mesmos, com os nossos atos, e também ensinando outras pessoas, sim. Uma conversa que você tem na sua casa, uma conversa que você tem na sua casa, ou aqui na nossa escola, pode fazer uma grande diferença. Então, não pode acontecer que um dia alguma cidade seja, vamos dizer, engolida pelo mar? Sim, principalmente, como eu sempre falo, as regiões litorâneas, cidades litorâneas, porque se eu tenho um aumento do nível do mar, esse mar ele tende a avançar para dentro da cidade, né? Então, assim, pode acontecer sim de ter essas inundações, de ter locais em que tipo, existem cidades e um dia elas não poderão mais existir justamente por conta desse avanço do nível do mar. Por que lá no Rio Grande do Sul foi acontecendo tudo isso? Olha, assim, a questão das chuvas ali foi uma série de fatores, principalmente em relação a para onde a água escorrer, e assim, pela quantidade das chuvas que foram concentradas ali. Né? Foi, se eu não me engano, eles não tinham essa noção do tanto que iria chover ali. Então, assim, quando eu tenho um local X,
eu tenho toda essa concentração de água. Infelizmente, nem todas as cidades estão preparadas para receber tudo isso daí, toda essa quantidade. Então, assim, infelizmente aconteceu essa tragédia, né? E que, assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Não só lá no local, mas assim, no Brasil todo, certo? E é justamente essa influência do clima que teve grande parte ali da culpa, né? Da influência ali no que aconteceu lá no sul, né? Por que aqui em Macapá não vemos a primavera e o outono? Isso é interessante, né? Porque assim, a gente vê muito essa coisa do verão amazônico e inverno amazônico. Mas tem uma influência muito grande pelo simples fato, né, do nosso estado, da nossa cidade ser cortada pela linha do Equador, o meio do mundo. Porque assim, a Terra, era para eu trazer um Google para mostrar isso daí. A Terra, ela não fica assim 100% em pé, né? Ela é inclinadinha um pouco. Ela não fica reta, ela fica inclinada. Então, a gente tem a linha imaginária do Equador, e nessa linha imaginária do Equador, quando a Terra faz o movimento, né, de rotação e translação também, esses dois, o que acontece? Eu tenho uma maior incidência dos raios solares, do Sol mesmo, em cima da linha do Equador, que é justamente onde pega o quê? A nossa cidade de Macapá, o nosso estado do Amapá. Então, por conta de eu ter uma maior incidência, por mais que o planeta Terra fique inclinado, sempre vai ter Sol aqui. Então, ele não, por conta dessa incidência dos raios solares, da luz solar, a incidência do meu Sol, eu não consigo ter a definição, né, de primavera e nem de outono, somente de verão e inverno. Aí vocês podem falar, professor, mas em qualquer lugar em que a linha do Equador for passar, vai ser assim? Sim, é assim que acontece. Tá? Então, assim, é muito comum a gente ver muito esse comentário de verão amazônico, né, inverno amazônico, mas tudo isso é por conta dessa incidência da luz solar, que só acontece aqui por conta da linha do Equador. Por isso que aqui é muito quente. Por que no Amapá tem poucas enchentes, mesmo que tem o rio e chove muito? Assim, a gente tem pontos estratégicos. Vou falar aqui da capital, né, daqui do Amapá, Macapá. A gente tem pontos estratégicos, né, estratégico não, pontos assim delicados, em que até consegue encher ali. Mas assim, a gente não tem em toda a cidade, porque nós temos locais para onde escoar essas águas, principalmente as áreas de ressaca. Tem muita gente que fala, porque aqui em Macapá tem as áreas de ressaca e tinham que aterrar tudo isso. Não, o correto não é aterrar essas áreas de ressaca, porque é justamente por aí que vai escoar toda a água acumulada, né, da chuva. E nos locais onde, dentro de Macapá, que ficam cheios, né, que tem esse acúmulo de água, vocês podem ver que não tem para onde escoar, fica acumulado ali. Então, por mais que eu tenha essas zonas um pouco críticas, mas assim, toda Macapá, se a gente for parar para analisar, ela consegue ter essas zonas para escoar. E tem que ter, porque aqui já é uma cidade, a gente fica na beira, né, literalmente do maior rio do mundo. Então, assim, ela não é tão alta. Eu tenho partes elevadas sim, mas eu tenho partes muito mais baixas. Então, justamente nessas partes mais baixas eu tenho esse acúmulo. E é nesses locais que eu preciso ter essas áreas para fazer o escoamento dessa água. Entendeu? Por isso que não enche aqui 100% Macapá. E ainda bem por isso, né? Os produtos químicos no cabelo e a descoloração de pelos faz mal? Olha, é o seguinte, a gente já puxa aí um pouco essa parte da química, né? A questão do uso dos produtos químicos. É interessante, né, para quem tem esse hábito, tudo, procurar profissionais para fazer isso daí. Por quê? Já vi muito tempo assim, o pessoal tem essa cultura de fazer nas suas casas. E isso não é legal, porque você não tem uma noção ali profissional daquilo, você acaba utilizando produtos um pouco mais pesados. Por exemplo, tem gente que, em relação ao alisamento, né, utiliza formaldeído, né, que é super tóxico pra gente, principalmente para você inalar, né? Então, assim, para fazer o uso desse tipo de produto é interessante você procurar um profissional. Não recomendo, tá? Se for fazer na sua casa, certo? Porque se você não tem conhecimento,
você pode, inclusive, prejudicar a sua saúde. Eu comparo até em relação ao pessoal que vai fazer faxina em casa, mistura um monte de produtos químicos, que pega sabão em pó e mistura com água sanitária, que pega um pouco de bicarbonato de sódio, e aí, para finalizar, pega uma colher de soda cáustica, mistura tudo, joga no piso e vai escovar o piso sem proteção nenhuma. E a mistura desses produtos químicos liberam gases. É comum liberar gases. E aí as pessoas acabam inalando esse gás tóxico, né, que elas podem inclusive ficar intoxicadas, né, e adquirir até problemas sérios de saúde. Né? Então, eu recomendo muito, assim, principalmente em relação à parte de estética, né, que é o que acontece muito, em questão do cabelo e tudo mais, procurar um profissional para isso daí. Né? Porque em casa, só a pessoa em si, não recomendo. Alérgicos, fiquem atentos na hora de fazer o nevoo. É verdade. Já que o Pedro falou de produtos químicos, é perigoso misturar produtos químicos, como você falou, para casa? Sim. É porque hoje a gente vê muito essa cultura, eu preciso... eu já vi muito na hora de... As pessoas quando vão lavar o banheiro, né? Utilizam muito essa questão de misturar as coisas. Por exemplo, o vaso sanitário. E aí abre, aí começa a jogar coisa, como eu falei, sabão em pó, soda cáustica, bicarbonato de sódio, água sanitária. Ainda tem outros produtos, né, que eles utilizam ali e que, por muitas vezes, esses produtos, quando entram em contato com outros produtos, eles têm reações químicas. Então, como eu disse anteriormente, libera gases tóxicos, né? Eu lembro de uma situação que tinha acontecido com uma conhecida que ela misturou, inclusive, vários produtos que era até para lavar a área, que ela tinha tipo um canil na casa dela. E ela foi lavar essa área e misturou, né, com outros produtos, inclusive mais pesados, tipo creolina e tudo mais. E aí ela comentou que quando ela misturou tudo num balde e depois jogou. Aí quando ela jogou, na hora assim, já subiu como se fosse uma fumaça branca. E ela não ligou para isso e começou a escovar, e ela inalou aquele gás tóxico e ela desmaiou na hora. Por sorte, ela não estava sozinha na casa dela. Então, assim, socorreram ela e tudo, levaram para uma UBS, uma unidade básica de saúde, né? E o médico alertou em relação a essa mistura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tanto que, se vocês forem perceber, por exemplo, o pessoal que trabalha com serviços gerais, eles têm todos os seus produtos separados. Eles não fazem mistura. Claro, alguns ainda tem como misturar, sim, só que é justamente esses produtos que não vão ter uma reação química a ponto de liberar gases, principalmente gases, que é o meio mais comum de ficar intoxicado, né? E fora outras reações também, por exemplo, se você... Tem gente que mistura soda cáustica com açúcar para jogar nos ralos quando fica entupido. Essa mistura faz com que tenha um processo químico em que essa reação se torna exotérmica. Reações exotérmicas, ela libera energia. Então, quando a pessoa mistura, se você pegar na mistura, você sente que está quente, você vê fumaça saindo. Então, tem gente que quando faz essa mistura e vai jogar, deixa cair um pouco na pele e acontece na hora queimaduras horríveis. Tá? Então, tem que ter esse cuidado para manipular esses produtos, né, e para utilizar, né, em casa, né? Não é recomendado, principalmente para as crianças, né? É muito recomendado ao adulto a ter um local separado, longe de crianças e animais domésticos, para guardar esses materiais, né? Porque o acesso muito fácil pode, infelizmente, aí ocasionar uma tragédia, né? Para ser biólogo, quais são os caminhos a seguir? O primeiro que eu falo assim, logo de cara, é querer mesmo, é desejar. Quando a gente está geralmente tem gente que tem essa paixão desde cedo, na idade de vocês, por exemplo, eu gosto de trabalhar com os animais, eu tenho essa coisa mais aventureira, eu gosto de viajar, fazer trilha, essas coisas, e isso aos poucos vai despertando isso daí, essa vontade, né? Só que, claro, não é só isso. Quando a gente principalmente chega no ensino médio, a gente vê a disciplina em si e vê que essa disciplina, por exemplo, biologia, né?
oferece principalmente o conhecimento em relação ao corpo humano, sei lá, a doenças, aos animais, plantas, etc., e isso começa a te interessar, aí é interessante a gente ter aí esse foco para fazer o curso, né? E, claro, aí você pode escolher 2 tipos. Como assim? Você pode escolher... Porque quando eu fiz, né, na minha época, era licenciatura e bacharel em ciências biológicas, que esse é o nome do curso. Só que hoje é separado. Por exemplo, o bacharel em ciências biológicas, ele é o biólogo hoje, né, que atua em campo e tudo mais. E geralmente quem cursa o bacharelado, ele não pode estar em sala de aula, tá? Ele tem que fazer, a gente chama de uma adição pedagógica, né? Complemento pedagógico. Já quem faz a licenciatura, esse sim ele pode lecionar dentro de sala, né? Antes não, antes era junto e tudo mais. E um detalhe, geralmente quem é professor de biologia, ele tem um foco no ensino médio e tudo mais, só que o curso dele, Ciências Biológicas, dá habilitação para ele poder dar aula de ciências da natureza. É por isso que eu dou aula para os anos finais, do 6º ao 9º, porque eu tenho essa habilitação, né? Eu posso dar aula tanto para os anos finais, do 6º ao 9º, né, quanto para o ensino médio, né, que é a 1ª, 2ª e 3ª série, que é o específico de biologia. Maxon, gosta de futebol? Gosto. Tu bora bater uma bola? Na hora, pai, é assim. E chegou a hora mais esperada pelos nossos ouvintes, o bate-bola. Aqui veremos, Maxon por Maxon, perguntas rápidas e respostas curtas. Uma cor. Lilás ou roxo? Você fala isso. Biologia marinha ou terrestre? Então, cara, deixa eu te falar. É porque eu trabalhei muito tempo com ictiofauna. Não estranho, né? Ictiofauna é peixes. Então, biologia marinha. Maxon, um hobby. Eu sempre vou falar ou jogar ou tocar, porque eu também sou músico. Então tem toda essa influência aí. Fauna ou flora? Olha, por incrível que pareça, flora, porque em uma das minhas especializações eu trabalhei em melhoramento genético de uma árvore super conhecida aqui da região norte, que é o buriti. Inclusive a gente fez uma análise de dados estatísticos sobre a bioengenharia do buriti, a análise do DNA. E essas análises ainda estão ocorrendo para ver se a gente conseguiu descobrir uma nova espécie de buriti aqui no estado do Amapá. Eu faço parte desse projeto, né, inclusive pelo Laboratório de Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Amapá. Então, assim, eu sempre vou escolher a flora, que é justamente essa parte da vegetação e tudo mais. Um lugar. A minha casa. Uma qualidade. Olha, toda vez que eu venho, eu falo que eu sou leal, mas também uma qualidade que eu posso falar, eu sou muito perseverante. Eu persevero nas coisas quando eu vejo que aquilo tem resultado. Eu nunca desisto de um objetivo, seja em algo relacionado à minha vida, seja no profissional. Por exemplo, eu nunca vou desistir de um aluno. Eu sempre vou, ele pode ser, sei lá, ele aparentar ter alguma dificuldade, mas eu sempre vou estar ali ajudando. Todos os meus alunos, eles sabem muito bem disso. Eu persevero muito. Sou muito parceiro em relação a isso. Aves, insetos ou mamíferos? Não gosto muito de insetos. A gente, dentro da biologia, tem uma área que a gente chama de entomologia. Eu não gosto muito, não. E assim, inclusive, tem uma história que foi relacionada a um inseto dentro dessa minha pesquisa, do qual foi quando eu descobri que eu era alérgico à abelha, eu não sabia. Eu sofri um choque anafilático, quase que eu perco a vida. Biólogo tem muita história de campo para contar. Eu tenho várias. Essa é uma que eu quase perdi a vida. Assim, mas entre aves, insetos e mamíferos, cara, mamíferos. Mar ou rio? Rio, sempre vai ser rio. Montanha ou campo? Olha, eu já tive a oportunidade de conhecer montanhas, mas ainda prefiro campo. Defina a ciência em uma palavra. Nossa! Cara, ciência. Eu posso falar
Em uma palavra, literalmente uma palavra, uma frase. Se for uma palavra, eu posso colocar conhecimento. Conhecimento. Maxon por Maxon, o que define você? Exemplo, uma frase ou uma palavra? Deixa eu pensar aqui. Essas perguntas estão ficando um pouco mais complexas, né? Cara, deixa eu ver. Se eu for definir com uma palavra, eu posso colocar como enérgico. Eu tenho muita energia, entendeu? Eu sou muito extrovertido, eu sou muito assim. É uma característica muito única. Desculpa, não me veio por aí, porque eu, enfim, sou muito assim. Poxa, então é acabando nosso bate-bola. Nosso primeiro podcast de 2024. Muito obrigado por ter aceito a nossa proposta. Eu que agradeço, Obrigada. tá? Foi muito legal participar com vocês. Eu espero poder participar mais vezes. Eu gostei do assunto. É muito interessante vocês trazerem essa questão em relação ao Dia do Biólogo, né? É uma honra para mim, né, ter sido chamado. Eu também tenho muito a agradecer a instituição em si, porque eu tenho colegas biólogos aqui que têm trabalhos incríveis, né, e que a gente compartilha, a gente se ajuda, a gente só tem a somar um com o outro e, claro, a gente sempre divide com a escola. E vocês aqui trazendo esse espaço para eu poder falar em relação à nossa profissão e a diversos problemas e assuntos do nosso dia a dia, para mim é super gratificante mesmo poder estar somando com vocês, participando com vocês. Então, eu que tenho que agradecer a vocês, na verdade. Muito obrigado. Então, pessoal, se inscrevem nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, e vai finalizando o nosso primeiro podcast de 2024, Podkids, perdão. E Isso aí. de novo, muito obrigado, Max, por vir. Tchau, obrigadão.